Olá, queridos alunos, aqui prof. Luiz Gustavo, tudo bem com vocês? Vamos continuar corrigindo a prova de hospedagem, agora com questões ainda de princípio multiplicativo, combinações e permutação, só que agora com algumas restrições, com casos, com problemas que eu vou ter que dividir em casos também, então agora a gente vai dificultando aí um pouquinho o nível das questões à medida que a prova vai passando, né? Então, nesse caso aqui, eu quero formar números pares de três algarismos distintos. Como aqui os algarismos é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem algumas restrições. Primeiro, esse número formado tem que ser o quê? Tem que ser par. Ele tem que ter três algarismos, né? E ele tem que ser distintos. Quando ele fala que tem que ter três algarismos, esse zero me preocupa. Porque, veja, se eu pensar no número 0,42, ele não tem três algarismos. Ele é a mesma coisa que 42, né? Então, no caso, a gente não pode começar com zero, por exemplo. Mas eu tenho que terminar com números pares, né? Aí eu falo sempre, começa sempre da restrição. Professor, tem um bocado de restrição aí, qual que eu começo? Ah, eu acho que é aquela restrição mais robusta, né? Mais severa. Então, o principal que eu tenho que garantir é que termine com zero, ou com dois, ou com quatro. Vocês vão lembrar que eu falei aqui, quem estiver vendo o vídeo aqui também vão pensar junto. Não é muito bom eu começar eu colocar eles juntos aqui, porque quando eu começo com zero, eu tenho que tirar ele aqui no primeiro, né? Então eu vou ter cinco opções. Mas quando eu começar com dois, por exemplo, eu vou ter que tirar o dois, que tem que ser distintos, e também não pode começar com zero, então vai ter quatro opções. Como se eu colocar todo mundo junto, eu não sei quem entrou, eu não sei se aqui é cinco ou quatro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar tudo. Primeiro aqui, ó, eu vou fazer um só para o zero, vou dividir em casa, vou fazer um só para o 2, vou fazer um só para o 4. Depois a gente vai até fazer de outra maneira mais resumida, mas vamos começar por aqui, tá bom? Então, vem cá com o prof, né? Devagarzinho, que eu vou até trocar a cor do pincel. Quando eu começo com zero, meus amores, eu vou pensar o seguinte, ó, o zero já entrou. Eu tenho seis números. Um já entrou, que é o zero. Aqui vai ter cinco possibilidades. Agora, o zero já entrou outro número aqui. Eu tenho dois números que já foram usados. Como tem que ser distintos, eu vou falar que aqui eu tenho quatro possibilidades. Então, 5 vezes 4 vezes um. Eu vou ter igual a 20 possibilidades, terminando com o zero. Bacana. Quando termina com dois, por que que muda? Explica aí essa coisa deles não poderem ficar juntos, que eles são diferentes. Vamos pensar. Quando o 2 começa, eu não posso começar nem com zero nem com 2 aqui no início, porque o zero não pode iniciar e o 2 já entrou, né? Então, tenho duas restrições. Então, aqui devia ser cinco possibilidades, aqui vai ser quatro possibilidades. Então, bacana, não pode ser o zero nem o 2. Mas a partir do momento que eu já escolhi o último e já escolhi o primeiro, aqui esse aqui não pode ser nenhum dos dois, mas o zero pode voltar. Então, a única restrição que eu tenho para esse aqui do meio é não poder ser o 2 e o que entrou aqui. Eu tenho duas restrições só, que também vai ser 4. 4 vezes 4 vezes um vai dar igual a 16. A ideia que a gente fez no 2 é a mesma ideia para o 4, né? O 1. Aqui uma possibilidade. Aqui não pode entrar o zero nem o 4 porque está iniciando e já usei o 4. E aqui não pode entrar o que entrou aqui e o que entrou aqui, mas pode entrar o zero. Então, meus amores, vou ter 16. Somando as possibilidades, 16 mais 16, 32, com 20, 52 maneiras aí de formar números pares, tá bom? Agora, vamos fazer de outra maneira, uma maneira assim, mais rápida. Bacana? Que é o seguinte: o zero não tem jeito, galerinha, eu tenho que separar. Só que você viu que o 2 e o 4 se comportam da mesma maneira, não é? Então, eu vou deixar eles aqui juntos, 2 ou 4. Bacana? Então, ajuda o prof aqui. Vamos pensar no seguinte aqui, ó. Quando a gente termina com zero, para revisar que a gente já fez, né? Que vai ser a mesma coisa. Onde que tá? Tá ali, ó. Quando termina com zero, cinco possibilidades que não pode ser o zero, quatro que não pode ser nenhuma das duas que já entrou. 5 vezes 4 vezes um, 20. Imagina que eu escolhi o 2 ou 4, né? Então aqui eu tenho duas possibilidades, ou entre o 2 ou entre o 4. Uma delas entrou. Então não entra mais aqui uma delas e não entra o zero. Aqui vai ser 4. Já entrou um cara aqui, já entrou um cara aqui. Aqui vai ter quatro carinhas para entrar aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 2, que vai dar igual a 32, né? Eu vou um pouquinho mais rápido, né, gente? Que vai dar igual a 52. Se você quiser dividir todos os casos para você não ter dúvida, tá mais inseguro, você faz da primeira maneira. Se você quer colocar mais condensado, você faz aí da segunda maneira. Bacana? Princípio multiplicativo, formação de números pares, espero aí que tenha entendido. Vamos para a questão letra B. Essa questão letra B é o seguinte: é um grupo.
Os 7 integrantes, né? Entre ele, Gustavo e Fernanda. Para apresentar um trabalho em um congresso, será formada uma equipe com 3 integrantes. Então, vou até colocar aqui, ó, onde eu estou. Ah, já vi onde que eu estou. Deixa eu colocar aqui, ó. 7 pessoas. Eu quero formar um grupo de 3 pessoas. Só que, olha só que interessante. Gustavo e Fernanda são excelentes apresentadores, por isso, pelo menos um deles vai participar da equipe. Entretanto, né, eu posso formar uma equipe só com apresentadores, então eu tenho que garantir que um dos dois participe, só que eles nunca podem participar juntos. Então, uma maneira de eu fazer isso aqui é fazer o seguinte: o Gustavo, uma hora vai estar, ou a Fernanda, uma hora vai estar aqui na equipe. Concorda? E aí eu tenho que escolher só dois, né? Mas quando o Gustavo entrou, a Fernanda não entra mais. Então, das 7 pessoas, vai sobrar só 5, né? Porque aí eu vou tirar, o Gustavo já entrou, eu vou tirar o Gustavo e vou tirar a Fernanda, que ela não pode entrar. Então, aqui no caso, vai ser uma combinação de 5 escolhe 2. Concordam comigo? E é a mesma coisa para Fernanda, né? Quando a Fernanda entra, tira o Gustavo também. Então, vai sobrar 5, que eu vou escolher 2. Tá bom, meus amigos? Então aqui vai ser 2 vezes. Combinação de 5 escolhe 2, né? Até por simetria, né? É a mesma contagem, tanto aqui para Gustavo ou tanto para Fernanda. Então é só fazer 2 vezes 5 escolhe 2. Não vai fazer 5 escolhe 2 aí, fazer 2 vezes, somar, né? Pode fazer 2 vezes 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Aí, meus amores, vai ficar assim, ó, 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre o 3 vezes 2 aqui. Eu vou cortar o 3 com 3, vou cortar o 2 com 2 aqui, ó. 2 fatorial, que é 2 vezes 1, né? Vou cortar ali com 2. Vai sobrar só igual 5 vezes 4 igual a 20. Eu preciso muito, galerinha, falar do erro que vocês estão cometendo, né? Eu acho que a prova é para isso que uma prova serve, né? Para a gente ir aprendendo, né? A prova é o processo de aprendizagem, é o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos que aprender com a prova, por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Veja só para vocês pensarem junto aqui com o prof. Vocês, de repente, muita gente fez assim, ó. Ó, vou pensar aqui que é Gustavo ou Fernanda, isso tá certo, tá certinho, 2 vezes. Posso escolher um ou outro. E aí eu vou escolher os outros dois. Quando eu vou escolher os outros dois, aí as pessoas fizeram assim, ah, sobrou 5, né? Faz aqui 5 vezes 4. E olha que vai dar o dobro, ó, 5 vezes 4, 20 vezes 2, 40. Por que que dá o dobro, meus amores? Você que tá vendo aí, que viu os primeiros vídeos, você já entende por que que dá o dobro? Porque o 5 vezes 4 considera a ordem, né? Esse princípio multiplicativo aqui vai ordenar os escolhidos. Por exemplo, você tem os outros integrantes do grupo, pessoa A e pessoa B, né? Aí você escolheu o Gustavo aqui, colocou A e B aqui, mas ele considera diferente o B e o A, e é a mesma equipe, porque aqui a ordem não faz diferença. Então, para dar certo, eu teria que pegar esse 5 vezes 4 e dividir ele por quanto? Tirar a permutação, né? Eu quero esse? Não quero esse. Então, eu divido, vai estar dobrado aí, eu vou dividir por 2 fatorial. 2 fatorial que eu corto aqui, né? 5 vezes 4 também daria 20. Então, cuidado com essa maneira aqui de fazer. Agora eu consertei ela, mas muita gente só fez 2 vezes 5 vezes 4 que daria 40. Fez de forma errada. Bacana? Eu vou ficar falando, vou bater nessa tecla que todas as questões aqui para vocês aprenderem, né? Que não se pode aplicar o princípio multiplicativo quando eu estou procedendo uma escolha que não é ordenada. Beleza? Qualquer coisa a gente conversa mais em sala, mas é bem essa ideia. E quem está vendo o vídeo também para reforçar isso com você aí que não é meu aluno, mas que está tentando aprender combinatória. Agora, meus amores, a questãozinha aí de permutação. 6 alunos, entre eles, João e Maria, formarão uma fila para participar de uma atividade. Vamos já colocar aqui, ó. Eu gosto de escrevendo, né? Fazer os desenhos aqui, ó. Vou colocar aqui João, Maria. Vou colocar aqui, ó, aluno um, aluno 2, aluno 3 e aluno 4. Pode ser? De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada, de modo que João e Maria fiquem juntos. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero que eles fiquem juntos, né? Vamos pensar assim, ó. Pode ser assim, ó. João e Maria aqui no meio, né? De repente está aqui o A1, o A3, o João e Maria, aí o A1, o A2 e o A4, né? Eles têm que ficar juntos, né? De alguma maneira. Por exemplo, poderia ser A1, A4, A3, João, Maria e o A2, né? Tem várias maneiras de eles ficarem juntos aqui. Então, como é que eu vou pensar nisso? Veja que eu sempre tenho que deixar eles juntos. Então, eu vou colocar eles aqui e vou pensar que eles são um só.
Só que eu não tenho. Muita gente falou assim: ah, coloca eles aqui juntos e só permuta os quatro. Não, ele pode ficar em qualquer, pode ficar aqui no meio, pode ficar aqui no final, né? Eu tenho que permutar esse um só com todos. Então eu tenho a permutação de quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco elementos, considerando eles como um só, né? Então eu vou perguntar os cinco elementos. Mas veja, além de perguntar os cinco elementos, não precisa ser assim, João e Maria, né? Poderia estar assim também, ó, igual esse aí que eu fiz, a um, a 4, a 3. Poderia ser também Maria e João? Poderia. Por que não, né? Então, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que fazer uma permutação de cinco elementos, considerando eles um só, um, dois, três, quatro, cinco, e depois eu vim para cá para dentro, ó, e permuto os dois. Então, aqui, permutação de dois elementos. Vai ser 5 fatorial vezes 2 fatorial vai dar 120 vezes 2 que vai dar igual a 240 possibilidades. Bacana? Essa aí foi a questão de permutação aí, já com uma restrição, né? Da gente ter que, deles ficarem juntos em blocos, né? O João e Maria tem que estar aí sempre juntos. Então, uma restrição importante, uma questão um pouquinho mais complicada que aquela lá inicial, né? Mais fácil, que era só permutar os livros na estante. Bacana? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido direitinho aí nesse vídeo. Vamos continuar os próximos vídeos aí, corrigindo a prova de análise combinatória para turma de hospedagem. Um abraço, queridos, até o próximo vídeo. Tchau!